O que a gente pode falar sobre esse São Paulo que, que, que é um grande empecilho para a felicidade do seu torcedor? É revoltante, é indignante, é acima de tudo um traje, uma, uma desonra ao torcedor de futebol usual. O São Paulo morreu. O São Paulo, a partir de hoje, não é mais São Paulo. É um time genérico, com cores tricolores, que finge jogar futebol. O São Paulo hoje apresenta um futebol típico de time de várzea. Eu não preciso falar do jogo vexatório contra o Botafogo, é claro. Eu queria me esquecer desse episódio nefasto para a história do São Paulo. É a temporada mais vexaminosa desse clube, da história desse clube, que graças a Deus, o São Paulo nunca experimentou um rebaixamento. Mas o tanto de vexame que o São Paulo sofreu, não se espantaria de você ver o futebol jogado pelo São Paulo e dizer: porra, esse time tá lutando para não cair. Porque é isso que a gente viu. Se o São Paulo continuar com esse mesmo elenco, com esse mesmo perfil, bunda mole, fracassado, inútil, de pessoas bananas, de pessoas ineptas a jogar futebol de verdade, São Paulo, na próxima temporada, briga para não cair. Isso se não rebaixar. O torcedor está de saco cheio. O torcedor não quer saber mais de mimimi, não quer saber mais desses blá blá blás. O São Paulino está cansado de toda a entrevista coletiva, um Zé Mané, um imbecil que se diz técnico de futebol, técnico interino, dizer aquela velha ladainha de nós estamos fazendo o trabalho. O torcedor não quer saber. Porque isso é aquele mimimi, aquele blá 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 contado, saca? Trabalho existe até no Ibis. Se você vai no comercial de Campo Grande, tem trabalho. Vai num clube que está disputando Série B de campeonato estadual, tem trabalho acontecendo. O fracasso não vai ser justificado pelo seu esforço. Se você fracassa, você se esforçou erroneamente, se esforçou errado. E pior de tudo, não fez o suficiente. Mesmo se você faz um jogo bom, não é suficiente. Você jogar contra o Grêmio, lá, jogar bem, coisa do tipo, jogar um tempo bem. Detalhe, um tempo bem. São Paulo é um time de um único tempo. São Paulo dificilmente tem jogos bons o tempo todo. São Paulo é um time de momentos. E times de momentos não ganham caneco, não seguram caneco, não ganham porra nenhuma. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube. É uma verdadeira palhaçada, um verdadeiro circo. São Paulo hoje em dia é um resort. O jogador vai lá, come do bom e do melhor e não corresponde, não faz porra nenhuma. Podemos dizer que o São Paulo é um grande estelionato do futebol, é um estelionato futebolístico. Não estou acusando de crime de estelionato, estou utilizando uma expressão figurada. É um time que mente para seus torcedores. Traz ilusão atrás de ilusão, elenco caro, jogadores estrelados que vêm aqui, aparecem aqui e não jogam porríssima nenhuma. Não se esforçam, não tem gana, não tem raça, não tem vontade, não tem espírito. É um clube sem alma, é um clube sem coração e é um clube que perdeu a sua essência de entrega. Isso está evidente. Essa temporada do São Paulo, você joga no lixo, serviu para nada. É uma temporada desgastante, horrorosa, é claro, por conta de tudo que aconteceu no mundo. Beleza, bacana. Outros clubes também tiveram a mesma temporada, os mesmos problemas, e até piores que o São Paulo, tiveram surtos de Covid. A merda, falei essa palavra, né? Enfim, tiveram surto dessa doença maldita. E ficaram tendo um elenco, às vezes, refém de jogadores da base, como é o caso do Flamengo, do Internacional, do Santos, do Palmeiras, do Grêmio e de outros clubes.
O São Paulo não teve todo esse azar. Mesmo assim, consegue fracassar com o seu torcedor, porque é um clube sem vergonha, é um time com jogadores inúteis, é um clube com jogadores fracassados. Esse elenco é a cara do fracasso, é o símbolo do que é o futebol brasileiro hoje. O fracasso, a mentira, a ilusão, a mídia inventada, é claro, principalmente. E uma das coisas que a gente pode, assim dizer, discutir, nessa manhã eu fiquei vendo alguns vídeos, alguns programas logo cedo. E agora mesmo, agora há pouco, eu estava vendo alguns trechos, alguns programas, porque eu tive tempo para fazer isso. E tem veículos de imprensa que ainda falam em Fernando Diniz, se o problema era mesmo o Diniz. O Diniz era um dos problemas, o Diniz é um péssimo comandante, se provou isso no São Paulo, à medida que a situação dele ia se complicando e ele não conseguia virar o jogo. O futuro técnico do São Paulo, que vai assumir agora domingo, o Hernan Crespo, sofre do mesmo problema, dificilmente ele vira alavanca em clubes, mas é claro, ele tem um trabalho mais curto que o do Diniz, aliás, uma carreira mais curta que a do Fernando Diniz, né? Mas nada realmente cria esperanças para o torcedor do São Paulo. A única esperança é do próximo vexame, é da desgraça, é da infelicidade. E o torcedor, eu vou desfazer uma coisa que foi dita pelo Luciano, que o sentimento é de tristeza. Cara, você tá no São Paulo, tá? Se você tá no São Paulo, isso vale para Reinaldo, vale para Daniel Alves, esses caras todos aí. Você não deve ficar triste por causa de uma derrota. Você deve ficar puto da cara. O torcedor não tá triste, o torcedor tá puto. O torcedor tá revoltado. O torcedor não tá choramingando e coisa do tipo. Se ele chora, é de raiva, é de ódio. Esse futebol do São Paulo é odiável, é impossível de gostar e de se admirar e encantar ou desencantar com esse time do São Paulo, porque esse time do São Paulo é um verdadeiro lixo, é uma verdadeira porcaria. Nada se aproveita desse time do São Paulo. Agora, eu vou deixar para depois fazer um vídeo específico, penso eu, um podcast específico sobre quais jogadores do São Paulo deveriam ficar e deveriam permanecer. Eu acho que isso é necessário. Mas eu vou deixar isso depois, um vídeo específico, para não ficar só um vídeo sendo uma amostra de queima de jogadores, mas sim um modelo de pensamento de que qual o perfil de jogadores que o São Paulo nunca mais deve contratar. O principal é isso, mas enfim. Passou um motoqueiro fazendo um barulho, que inferno. Em certas coisas, o torcedor já tem uma noção. O que está aí pode piorar. O que está no São Paulo atualmente pode piorar. O São Paulino aprendeu que se você sofreu um vexame hoje, você pode sofrer um vexame amanhã. Se o time está contaminado pelo fracasso, a única solução é limpeza. Limpeza. Retirar as laranjas podres. Retirar o espírito de fracasso. Tem uma molecada da base, apareceu proposta, vende. Foda-se, vende. Ah não, mas o moleque é promissor. Foda-se, vende. Está contaminado pelo espírito do fracasso. O fracassismo é um verme que apareceu no São Paulo e parasita esse clube. O clube São Paulo Futebol Clube está contaminado pelo fracasso. O fracasso ele se tornou uma doença endêmica dentro da Barra Funda, dentro do Morumbi. Isso não deve jamais se tornar normal na história de São Paulo. Eu não sei se os jogadores hoje conseguiram folga, né? É um absurdo você ser humilhado, você sofrer contra um time que foi rebaixado e no outro dia você receber folga. O jogador fica lá, levanta a cabeça para cima e coisa do tipo, né? Não deveria acontecer, não deveria. Jogadores como o Reinaldo deveriam ser punidos, cara. O Reinaldo é a segunda vez que ele faz esse tipo de barbaridade. Antes de jogo decisivo, vai lá, leva o cartão vermelho. E o São Paulo não vai ganhar do Flamengo. Desculpa, o Flamengo
pode possivelmente devolver os 9-2 que o São Paulo deu nessa temporada nele, né? O São Paulo ofereceu, distribuiu ao time do Flamengo, porque é patético, esse time do São Paulo é patético, o poder de reação é patético, jogadores apáticos, sem vontade nenhuma. Algumas vezes tiveram vontade, mas sabe quando o jogador, ele impressiona só às vezes, mas corriqueiramente ele não é aquilo. Ele tem um augezinho ali, aquele sujeito do teu serviço que não é um bom trabalhador, mas tem uns dias que ele está inspirado. O time do São Paulo é esse sujeito. O time do São Paulo é um time medíocre. E se o São Paulo está em quarto lugar na tabela do Brasileirão, isso é sinal de que, mano, quem está abaixo fracassou muito. Porque São Paulo, com esse futebol que apresenta agora, que esse é o futebol de verdade do São Paulo, não é aquele do auge do Fernando Diniz, porque eu já falei anteriormente, aquele auge de 2 meses, novembro e dezembro, nada mais do que foi os jogadores tirando leite de pedra. Criam expectativas, eles sentem a competitividade, estavam com o apoio da torcida. Só que o torcedor que ele apoia o fracasso desse elenco é um torcedor fracassado, é um torcedor derrotado. Torcedor que é torcedor não compra jamais esse tipo de ação. Esse tipo de displicência. São Paulo joga um futebol displicente. O Diniz, vamos dizer assim, o Diniz ele conseguiu estragar o São Paulo, né? Os jogadores no último jogo viciados naquele passinho para trás, passinho para frente, tinham a chance de ir para cima, morder, atacar constantemente, recuavam a porra da bola, recuavam a bola pro zagueiro, recuavam ali no meio de campo, ali tocavam para trás. Tietê pegava a bola, primeira coisa que ele fazia, tocava para trás, o tempo todo, sem agredir, sem nada. Não é à toa que o número de finalização do São Paulo no jogo de criação de chances de gol foi patético, foi horroroso. Entrou Rojas, que jogou bem depois, jogou muito bem, porque Rojas ele não está vinculado a esse jogo inócuo, patético, de toquinho para trás, toquinho para o lado, de movimentaçãozinha. Todo mundo sabe que é uma farsa, né? Porque o jogador corre uns centímetrozinhos ali, né? Um jogo que não tem desarme, um futebol frouxo, um futebol de bunda moles. O Crespo, obviamente, vai ter um trabalho absurdo para fazer esse time ganhar gana, espírito de competitividade. Se tornar um clube vitorioso será o maior desafio de volta para o São Paulo. Que hoje é um clube patético, hoje é um time patético, um time imundo, um time sujo, com a sujeira feita pelas últimas gestões derrotadas, que passavam a mão na cabeça de jogador e eram extremamente amorosos com o fracasso, eram amorosos com aquilo que é abissal. São Paulo está no abismo do futebol, está no submundo do futebol, um futebol derrotado, um futebol que não é jogado nem mesmo na várzea da Tailândia, não é jogado nem mesmo na várzea de Serra Leoa. Você pode fazer o seguinte com esses jogadores, todos, sem exceção, exceto talvez Luciano, Hernanes também, porque é ídolo, né? E Hernanes ele tem uma vontade, cara, você sente a vontade do Hernanes, mas o problema é o futebol do cara, né? Arboleda também. O Bruno Alves, eu não sei, cara. Bruno Alves decaiu muito, velho. Rapaz, cara. Luan, talvez. Luan, porque o São Paulo é dependente do Luan. Se não fosse o Luan, a gente levaria uns 4 gols por jogo. O resto pode mandar embora. Manda embora, vaza. Rescinde contrato, metade você rescinde contrato. E outra metade tu vendes para o futebol talvez de Serra Leoa. Porque uns caras desses não vão jogar em time da Série A nem a pau.
Ou você acha que um time da Série A de verdade vai querer contratar o Tietê? Vai querer contratar o Juan Fran, né? O Juan Fran vai acabar com o contrato, vai embora. Vai querer o Igor Vinícius? Pelo amor de Deus. O Igor Vinícius ontem teve um lance que ele sozinho com a bola, ele tropeçou e caiu no chão, cara. E esse cara veste a camisa do São Paulo, cara. Ele tá na posição que no passado teve Cafu, que no passado teve Cicinho, cara. Não dá, não dá, não dá. A diretoria precisa tomar vergonha na cara. Precisa fazer a limpa já. A gente está dias, nós, torcedores, estamos dias antes de um desastre. Eu tô falando isso como torcedor, é claro. Imagina para quem que não é torcedor. Não falo pro flamenguista, falo pro país todo. Vai ser uma alegria, vai ser uma felicidade. Todo mundo vai fazer piada, não tem nem pena. Essa ideia de que as pessoas têm pena do São Paulo é patética, né? Ninguém respeita o São Paulo, cara, ninguém. Nem o Ibis respeita o São Paulo. Algum clube vai respeitar um time fracassado desse? Um time lazarento, inútil, pífio, imundo. Um time vermento como esse? Nenhum. Um time mequetrefe. É um time sem vergonha. Ninguém respeita. E não deve respeitar. Não deve respeitar. Porque se o Corinthians estivesse na draga... O Corinthians, é claro, tem um futebol horroroso, patético, né? Mas eu não lembro de tantos vexames do Corinthians. Eu não lembro de tantos vexames do Corinthians nessa temporada, quantos vexames que o São Paulo teve. Se o Corinthians estivesse na draga, eu estaria rindo, estaria todo feliz, alegre, contente, falando, esse time aí tem que rebaixar, esse time é uma merda. Claro, porque torcedor é assim, torcedor tem isso. Não que eu seja odioso com o corintiano, coisa do tipo, nada contra o corintiano, nada contra. Mas o time que ele merece perder, ele tem que perder. Eu não acredito em merecimento no futebol. Tanto porque se o merecimento fosse real, São Paulo não estava na Libertadores. Esse São Paulo mentiu para a torcida. Criou uma ilusão. Falou, vai ganhar título. E teve torcedor que acreditou de verdade que essa porra ganharia título. Não ganha título. Não vai ganhar jamais título. Botem isso na cabeça de vocês. Se continuar da forma que tá, não vai ter título. Jamais. E a imprensa, isso daqui vai para a imprensa. Eu acho que a imprensa vai estar cagando e andando para esse podcast. A imprensa que defendeu o trabalho do Diniz, porque eu vi agora, eu tenho que aturar o Bruno Formiga dizer que o Fernando Diniz ele fez um trabalho bom até então, que o problema foi a aplicação das ideias e coisas do tipo. Cara, o problema é as ideias, velho. Você tá num clube na fila. Você tem um clube na fila, tá? Seu clube tá na fila. Tu vai ficar experimentando coisa. Vocês acreditam mesmo que o clube de vocês na fila tem que experimentar coisas? Desculpa, eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão das ideias dele serem medonhas, serem patéticas, aquela saída de bola que ele trazia, o atacante, o meia ofensivo para ficar ali. É claro, os meias ofensivos e os atacantes, eles não têm histórico de ajudar em saída de bola assim na profissão. Às vezes podem ser improvisados ali, mas não é da característica corriqueira deles. Eles não têm porte físico para fazer, inclusive, essa saída de bola. São facilmente desarmados ali na frente da grande área, tomam um contra-ataque porque está completamente desorganizado, levam um gol, é claro. A recomposição também, eu lembro que era patética. Ficavam os zagueiros ali atuando como laterais na saída de bola mais à frente, quando o time estava mais à frente, estava ali na região do meio de campo. Ficava o zagueiro ali centralizado, um volante ali centralizado atrás dos zagueiros, cara. E os zagueiros ali indo para cima como laterais, os laterais mais à frente como pontas. Aí levava contra-ataque tudo aberto, tudo exposto. Aí fala, o Diniz tirou leite de pedra. Não tirou leite de pedra. Não tirou leite de pedra.
O estilo do jogo do Diniz é a pedra. Os jogadores, então, porra, cara, acho cada coisa, cara, que eu quero falar especificamente do elenco, porque esse é o real problema agora do São Paulo, é a contaminação do fracasso. O time está contaminado pelo fracasso. A única forma de se livrar dessa doença é tirando quem porta a doença. Eles podem dar certo em outros times, porque tem essa coisa, as pessoas gostam de fazer piada dizendo saia do São Paulo e ganhe título, né? Como se todo mundo que saísse do São Paulo fosse bom. É impressionante o que tem de jogador ruim que saiu do São Paulo. Pelo amor de Deus, Canhete. Pô, cara, quem mais, cara? Cara, o Bruno Pérez, o William Farias. Cadê o William Farias aí? Onde é que tá o William Farias? Ninguém fala que São Paulo queimou, né? Nem sei onde ele está. Não faço ideia. Mas é exatamente essa realidade. Vexame atrás de vexame. Não é aceitável torcer para um clube que negligencia o anseio do seu torcedor. O São Paulo está fazendo passos para se tornar um Vasco. Essa diretoria está sendo novamente omissa, porque deveria haver reação. Eu vi informação, acompanhei o pós-jogo do Arnaldo e do Tirone, dizendo que teria batida de mão na mesa, porrada na porta, chute na porta, esporro. Mas está na hora disso se tornar público, cara. Eu acho que tem que se tornar público, não pode ficar lá preso no CT e os caras ignorando, vagabundeando, porque isso aí é coisa de vagabundo, é coisa de elenco vagabundo. É surreal o desrespeito que o São Paulo anda tendo com o seu torcedor. Não dá, simplesmente não dá. Mas, enfim. Hoje em dia as pessoas não estão nem zoando o São Paulo, cara. Ninguém mais zoa o São Paulo Futebol Clube. Porque não tem mais graça. Se tornou comum. Se tornou bacana, legal. As pessoas só querem, é claro, finalmente o rebaixamento do São Paulo em si. Todo mundo quer, na verdade, né? Acho que alguém no Brasil tem simpatia com o São Paulo. São Paulo é um dos times mais odiados do Brasil, cara. Talvez junto com o Flamengo recentemente, o Corinthians também é odiado pra cacete, porque tem a terceira maior torcida, é um clube dos que mais conquistou o título, né? Tem um perfil de torcedor que é bastante apaixonado, então as pessoas elas ficam raivosas com esse tipo de coisa. Alternativas ao que acontece agora, praticamente não há. Senão, recomeçar tudo do zero. Mandar esse elenco para a casa da desgraça. Montar um outro elenco, só que dessa vez com um perfil de jogadores que não sejam bunda moles, que não sejam fracassados, que não sejam inúteis, que não sejam um bando de imbecis. Porque esse elenco atual do São Paulo é composto por jogadores imbecis. É composto por um bando de fracassados. Esses caras são fracassados. Vai lá o senhor Daniel Alves, postaram uma foto no Instagram todo felizinho, né? Falando 100% de energia. É isso que esses sujeitos fazem com a instituição. É isso. Olha só, o São Paulo no último jogo teve 3 capitães 3 sujeitos portando braçadeira de capitão, sem o Daniel Alves. Quando é o Daniel Alves é questionável, porque joga porra nenhuma. Ontem fez falta? Fez, mas não duvidaria que se ontem tivesse em campo, o futebol do São Paulo ainda estaria a desejar, porque o São Paulo jogou mal contra o Palmeiras, jogou mal uma parte do jogo contra o Grêmio. São Paulo não joga esse futebol todo, não joga.
Às vezes o resultado camufla, né? Porque o time tá jogando mal pra cacete, vai lá no segundo tempo, consegue virar o jogo, aí o pós-jogo todo mundo dizendo: não, São Paulo jogou muito bem o jogo, cadenciou bastante, sofreu um pouco no primeiro tempo. O resultado muda, né? Obvi, obviamente. Mas a realidade, cara, do São Paulo é nefasta. Esses três sujeitos que portaram a braçadeira de capitão, tirando o Tantan, o primeiro foi expulso. Num jogo importante, porque esse jogo contra o Botafogo é importante, foi importante para o São Paulo, não para o Botafogo. O segundo tem histórico de utilizar a camisa do Palmeiras. Se redimiu, se desculpou, tá jogando bem nos últimos jogos, beleza. Se não fosse por ele e pelo Volpi, talvez teríamos levado uma goleada do Botafogo. Isso é verdade, isso é uma verdade. Mas tu acha que o Arboleda, ele tem perfil mesmo? Sem brincadeira, um perfil de São Paulino. Ele tá começando a criar isso agora. Para ser capitão e o cara falando espanhol, cara. Porra, tá de sacanagem. E o terceiro, tiozinho jogando nada, Hernanes. Hernanes acabou o futebol do Hernanes. Pode aposentar. Pode aposentar. Esses caras são os Não dá pra acreditar, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Eu não vou falar daquele pênalti mandrake que o São Paulo sofreu ali, que o Galeano sofreu. Aquele pênalti ridículo. Nem que foi pênalti, aquela coisa ali. Se o São Paulo tivesse feito o gol, se o Luciano tivesse feito o gol, ainda bem que não fez, porque senão todo mundo falaria que ele é o artilheiro roubado. Se tivesse feito o gol, São Paulo teria empatado roubando o Botafogo. Talvez não roubando, roubar é uma palavra muito forte, mas em cima de um erro de equívoco do VAR. É uma bela de uma porcaria esse VAR brasileiro, é um lixo. É uma zona. Mas esse São Paulo não tem jeito. Esse São Paulo chegou no seu último dia. Provavelmente terá seu último dia contra o Flamengo. O título já é do Flamengo. O torcedor do Internacional não crie expectativa. Não ache que o São Paulo fará um milagre, porque o torcedor São Paulino sabe que não existe milagre no momento que a certeza da derrota é eminente. É eminente, evidente, acima de tudo. Mas é isso. Eu agradeço pela sua compreensão, eu agradeço pela sua paciência, sinceramente. Ser torcedor desse clube não é fácil. E se inscreva também, aperta o sino. Eu gostei. E é isso. Até a próxima.